Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 40. O exame de Jesus maior de idade no templo. 21 de dezembro de 1944. O templo está como em dias de festa. A multidão entra e sai. Atravessa os pátios, os átrios, os pórticos, desaparece nesta ou naquela construção situada nos diversos patamares, sobre os quais está espalhado o aglomerado do templo. As pessoas da comitiva da família de Jesus entram também, cantando salmos em voz baixa. Primeiro todos os homens, depois as mulheres. A eles se uniram também outros, que talvez sejam de Nazaré, ou amigos que moram em Jerusalém, não sei. José se afasta, depois de ter, junto com os outros, adorado o Santíssimo. Daquele ponto de onde os homens podiam ficar, as mulheres pararam no patamar logo abaixo. E com o filho, José atravessa novamente os pátios, dobra para um lado, entrando numa grande sala, que parece ser uma sinagoga. Não sei como pode ser isso. Haveria sinagogas também no templo? José fala com um levita e este desaparece atrás de uma cortina listrada, para voltar depois com uns sacerdotes anciãos. Penso que são sacerdotes, certamente mestres no conhecimento da lei, designados para examinar os fiéis. José apresenta-lhes Jesus. Primeiramente, os dois se inclinaram profundamente diante dos 10 doutores, que estão sentados com toda a dignidade sobre baixos bancos de madeira. Este aqui, diz ele, é meu filho. Há 3 luas e 12 dias que ele completou o tempo que a lei exige para ser de maior idade. Mas eu quero que ele o seja segundo os preceitos de Israel. Peço-vos que observeis que pela sua compleição ele mostra que já saiu da infância e da menoridade. E peço-vos que o examineis com benevolência, e assim possais julgar como é verdade tudo o que eu, pai dele, afirmo. Eu o preparei para esta hora e para esta sua dignidade de filho da lei. Ele sabe os preceitos, as tradições, as decisões, os costumes das fímbrias e dos filactérios. Sabe recitar as orações e as bênçãos diárias. Pode, pois, conhecendo a lei nos seus 3 ramos, de Ilacá, Midrashé e de Agadá, conduzir-se como um homem. Por isso, eu desejo ficar livre da responsabilidade por suas ações e por seus pecados. De agora em diante, seja ele sujeito aos preceitos.
e pague por suas faltas contra eles. Examinai-o. Nós o faremos. Vem para a frente, menino. Qual o teu nome? Jesus de José, de Nazaré. É nazareno. Tu sabes ler? Sim, Rabi. Sei ler as palavras escritas e que estão encerradas nas próprias palavras. Que estarias querendo dizer? Quero dizer que eu compreendo também o significado da alegoria ou do símbolo que se oculta debaixo de uma aparência, como a pérola, que não aparece, mas está encerrada numa concha feia e fechada. Esta resposta não é comum e é muito sábia. Raramente se ouve uma coisa destas, saindo dos lábios de pessoas adultas. Imaginem saindo da boca de um menino. E, além disso, Nazareno. A atenção dos 10 despertou. Seus olhos não o perdem de vista, nem por um instante. O belo menino loiro que olha para eles com firmeza, sem arrogância, mas também sem medo. Tu estás honrando teu mestre, que certamente devia ser muito douto. A sabedoria de Deus fez o coração dele sua morada. Mas escutai bem, feliz de ti, ó Pai, de um filho como este. José, que está lá no fundo da sala, sorri e se inclina. Dão a Jesus 3 rolos diferentes, dizendo: Lê aquele que está envolvido com uma fita de ouro. Jesus abre o rolo e lê. É o Decálogo. Mas depois das primeiras palavras, um dos juízes tira o rolo de suas mãos e lhe diz: Continua agora de memória. E Jesus continua com tal segurança que parece estar lendo. Cada vez que fala no Senhor, inclina-se profundamente. Quem te ensinou isso? Por que fazes assim? Porque santo é esse nome, e deve ser pronunciado com sinal interno e externo de respeito. Ao rei, que é rei, por breve tempo seus súditos se inclinam, mesmo não sendo este mais do que pó, ao Rei dos Reis, ao Altíssimo Senhor de Israel, presente, ainda que não visível, senão ao nosso espírito, não se deverá inclinar toda criatura que dele depende com sujeição eterna? Muito bem, homem. Nós te aconselhamos a fazer o teu filho, que seu teu filho seja instruído por Iléu e Gamaliel. É nazareno, mas as suas respostas nos fazem esperar que ele será um novo grande doutor. O filho já é de maior idade. Ele fará como quiser. Eu, se ele quiser, uma coisa honesta, não me oporei. Rapaz, escuta, disseste, lembra-te de santificar as festas, mas não só por ti, mas pelo teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e até pelo jumento, pois está dito que ele não fará trabalho no sábado. Então diz-me uma coisa: se uma galinha põe um ovo em dia de sábado, ou se uma ovelha dá cria, será lícito usar o fruto do ventre delas, ou será isso considerado uma coisa má? Sei que muitos rabinos, o último deles, Shammai, que está ainda vivo, dizem que o ovo posto no sábado está contra o preceito, mas eu penso que uma coisa é o homem e outra é o animal. E também o que o animal faz como parir. Se eu obrigo o jumento a trabalhar, eu é que cometo o pecado pelo que ele fez, porque eu o chicoteio e obrigo a trabalhar. Mas se uma galinha põe um ovo que amanheceu em seu ovário, ou uma ovelha gera um filhote no sábado, porque ele já está maduro para nascer, isto não é pecado. Nem o ovo é pecado aos olhos de Deus, nem o cordeiro que vieram à luz do sábado. E por que não? Se todo e qualquer trabalho no sábado é pecado, porque o conceber e o gerar correspondem à vontade do Criador e estão regulados pelas leis dadas por ele a toda a criatura. Ora, a galinha não faz mais do que obedecer a esta lei, que diz que, depois de tantas horas para a sua formação, o ovo está completo e é posto. E a ovelha também não faz mais do que obedecer às leis dadas por aquele que tudo fez, o qual estabeleceu que 2 vezes por ano
quando a primavera sorri para os prados em flor, e quando os bosques estão despojados de suas folhas e o gelo atormenta o peito do homem, que as ovelhas se acasalem para dar-nos depois, no tempo determinado, o leite, a carne e os queijos tão nutritivos, justamente nos meses em que os homens se cansam no trabalho da colheita ou sofrem mais pelo rigor das geadas. Portanto, se uma ovelha, quando chega ao seu tempo da cria, ó, isso pode ser bem uma coisa sagrada, até diante do altar, pois é fruto da obediência do Criador. Eu não continuo a examinar mais. A sabedoria dele supera a dos adultos e nos assombra. Não, ele diz que é capaz de compreender até os símbolos. Ouçamo-lo. Primeiro diz um salmo, as bênçãos e as orações, e também os preceitos. Sim, diz os midrashot. Jesus diz então com segurança uma ladainha de não fazer isso, não fazer aquilo. Se nós tivéssemos de ter ainda todas aquelas limitações rebeldes como somos, eu vos garanto que ninguém se salvaria. Basta, abre o rolo da fita verde. Jesus abre e começa a ler. Mais adiante, um pouco mais. Jesus obedece. Basta, lê agora e nos explica que é que te parece que é um símbolo. Na palavra santa raramente faltam os símbolos. Nós é que não nos sabemos ver e aplicar. Eu leio Quarto dos Reis, capítulo 22, versículo 10. Safã, escriba, continuando a referir-se ao rei, disse: O sumo sacerdote Eucias me deu um livro. E tendo Safã lido o mesmo na presença do rei, este, depois de ouvir as palavras da lei do Senhor, rasgou as vestes e em seguida deu. Continua depois dos nomes. Esta ordem: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo por toda a Judá, a respeito das palavras deste livro, que foi achado, porque a grande ira de Deus se acendeu contra nós, pois os nossos pais não ouviram as palavras deste livro, para cumprirem com as suas prescrições. Basta. O fato aconteceu muitos séculos antes de nós, e então que símbolo encontras em um fato de uma crônica tão antiga? Encontro o fato de que vós não tendes tempo para o que é eterno. Eterno é Deus, e a nossa alma, e as relações entre Deus e a alma. Por isso, o que havia provocado o castigo naquele tempo é o mesmo que provoca os castigos agora. Também os efeitos da culpa são iguais. Que queres dizer? Israel não sabe mais a sabedoria que vem de Deus. É a ele, e não aos pobres homens, que precisamos pedir a luz. E não se tem luz, senão se tem a justiça e a fidelidade a Deus. Por isso é que se peca, e Deus, em sua ira, pune. Então, nós não sabemos mais que é que estás dizendo, rapaz? E os 613 preceitos? Os preceitos existem, mas são palavras. Nós os sabemos, mas não os colocamos em prática. Por isso não sabemos. O símbolo é este: todo homem, em qualquer tempo, tem necessidade de consultar o Senhor para conhecer a sua vontade e de nela confiar para não atrair a sua ira. O rapaz é perfeito, nem mesmo a cilada de uma pergunta insidiosa foi capaz de perturbar sua resposta. Que ele seja levado à verdadeira sinagoga. Passam para uma sala mais ampla e pomposa. Aqui a primeira coisa que lhe fazem é encurtar-lhe os cabelos. Os grandes caracóis são recolhidos por José. Depois, apertam-lhe a veste vermelha com uma cinta comprida, passada em diversas voltas em torno da cintura. Amarram-lhe umas fitazinhas na fronte, no braço e no manto. Elas ficam seguras por uma espécie de broche. Depois, cantam salmos, e José, com uma longa oração,
louva ao Senhor e invoca sobre o filho todos os bens. A cerimônia chega ao fim. Jesus sai com José. Voltam para o lugar onde estavam e se reúnem aos seus parentes homens. Compram e oferecem um cordeiro. Depois, com a vítima já degolada, vão ao encontro das mulheres. Maria beija o seu Jesus. Parece que havia muitos anos que ela não o via. Ela olha para ele, feito agora mais homem, com aquela veste e aqueles cabelos, e o acaricia. Saem e tudo termina. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.